Capítulo 1. Lydia enviou uma mensagem de texto avisando Rick de que estaria em casa em 1 hora. Garantiria que Claire tomasse banho e comesse, então ficaria ao lado da irmã até que ela chamasse ele para cuidar dela. Lydia havia tomado o lugar da mãe 24 anos antes e não faria isso de novo. Principalmente com o FBI envolvido. Só de pensar em Fred Nolan, ela sentia seus nervos tomados pelo medo. Estava claro que o cara sabia coisas sobre Paul que Claire não sabia. Ou talvez Claire soubesse e fosse apenas uma boa atriz. Nesse caso, será que ela mentiu quando disse que finalmente acreditava em Lydia em relação ao ataque de Paul? Se não estivesse mentindo, o que a teria feito mudar de ideia? Não tinha como saber. Toda a esperteza que a irmã mostrava na infância foi aperfeiçoada na fase adulta, de modo que Claire podia estar diante de um trem em alta velocidade e ainda assim insistir em que tudo ficaria bem. Na verdade, quanto mais Lydia interagia com a Claire adulta, mais entendia por que ela havia se tornado uma mãe. Havia se tornado a mãe delas. Lydia olhou ao redor na cozinha. Pensou que preparar algo para Claire comer seria a parte fácil, mas, como no resto da casa, a cozinha era chique demais para ser prática. Todos os eletrodomésticos estavam escondidos atrás de portas transparentes perfeitas que pareciam tão simples que deveriam ter custado milhões de dólares. Até o cooktop combinava com o balcão de quartzo polido. O lugar todo era meio uma cozinha de revista e meio a cozinha dos Jetsons. Ela não conseguia imaginar por que qualquer pessoa escolheria morar ali. Não que Claire parecesse de fato morar ali. A geladeira estava cheia de garrafas fechadas de vinho. O único alimento era meia caixa de ovos cuja validade expiraria em 2 dias. Lydia encontrou um pão novo em um armário. Havia também uma máquina de café, que Lydia só reconheceu porque havia uma etiqueta onde se lia cafeteira, seguida pelo que ela acreditava ser a data da instalação. A lista de instruções plastificada ao lado da máquina certamente tinha sido coisa do Paul. Lydia sabia que a irmã não se daria ao trabalho de fazer algo tão tedioso e idiota. Apertou vários botões até a máquina funcionar. Colocou uma xícara de espresso embaixo da abertura e observou a xícara se encher. Você descobriu como funciona, comentou Claire. Usava uma camisa azul clara de botões e uma calça jeans desbotada. Os cabelos estavam penteados para trás para secar. Pela primeira vez, Lydia viu uma mulher que se parecia com sua irmã. Lydia lhe entregou a xícara de café. Beba isto, vai ajudar você a ficar sóbria. Claire se sentou ao balcão. Soprou o líquido fervente para esfriá-lo. Os bancos do balcão eram cromados, brilhosos, com assento de couro branco. Os encostos eram baixos. Combinavam com o sofá e com as cadeiras na sala que dava para a cozinha. O vidro que ocupava a parede toda emoldurava o quintal, onde uma piscina que parecia entalhada em um pedaço enorme de mármore branco servia como peça central de uma paisagem árida. Nenhuma parte da casa era convidativa. A mão fria e calculista de Paul podia ser vista por trás de cada escolha. O concreto do chão da entrada era polido, como o espelho escuro da Branca de Neve. As escadas em espiral pareciam o traseiro de um robô. As paredes brancas infindáveis davam a Lydia a impressão de estar presa em uma camisa de força. Quanto antes ela saísse, melhor. Lydia encontrou uma frigideira na gaveta embaixo do cooktop. Despejou um pouco de azeite e colocou 2 fatias de pão. Claire perguntou: vai fazer pão com ovo para mim? Lydia controlou um sorriso, porque Claire parecia ter 13 anos de novo. Fazer pão com ovo era o jeito que Lydia encontrava para não ter que bater os ovos. Ela jogava tudo dentro da panela e cozinhava. Estou em liberdade condicional porque agredi uma pessoa, disse Claire, e Lydia quase derrubou a caixa de ovos. Não podemos chamar de agressão, mas foi isso mesmo. Claire segurou a xícara de café com as mãos. Alison Hendrickson. Minha dupla. Estávamos nos aquecendo para um jogo. Ela disse que se sentia uma sobrevivente do Holocausto depois da liberação porque seu último filho estava indo para a faculdade e ela ficaria livre, começou Claire. Lydia quebrou 2 ovos na frigideira. Já odiava aquela vaca. Então,
Alison começou a me contar sobre uma amiga que tinha uma filha que foi para a faculdade ano passado. Claire pousou a xícara no balcão. Garota esperta, sempre tirava boas notas. Até entrar na faculdade e enlouquecer. Começou a transar com todo mundo, a matar aulas, a beber demais, todas as coisas idiotas que ouvimos sobre os jovens. Lydia usou uma espátula para mexer os ovos ao redor do pão. Estava mais do que familiarizada com coisas idiotas assim. Certa noite, a garota foi a uma festa de universitários. Alguém colocou alguma coisa em sua bebida. No dia seguinte, ela acordou nua no porão da casa da fraternidade. Surrada e cheia de hematomas, mas encontrou o caminho de volta ao quarto, onde sua colega mostrou a ela um vídeo que tinham postado no YouTube. Lydia congelou. Todos os pesadelos que tinha a respeito da ida de Day para a faculdade envolviam uma variação desse tema. Os caras da fraternidade filmaram tudo. Basicamente, era uma gangue de estupradores. Alison contou com muitos detalhes, porque, ao que parecia, todo mundo do campus viu o filme. E aí ela me diz, você acredita nisso? E eu disse que não, mas é claro que consigo acreditar, porque as pessoas são terríveis. E Alison diz, aquela menina idiota se embebedou daquele jeito no meio de um monte de universitários. Foi culpa dela por ter ido à festa. Claire parecia tão enojada quanto Lydia se sentiu. Assim que Julia desapareceu, as pessoas não paravam de perguntar por que ela tinha ido ao bar, o que estava fazendo na rua até tarde, e quanto de álcool ela tinha consumido, porque obviamente era culpa de Julia o fato de ela ter sido levada e, provavelmente, estuprada e morta. O que você disse? Perguntou Lydia. Não disse nada, a princípio. Estava brava demais. Mas não sabia que estava brava, entende? Lydia negou balançando a cabeça, porque sempre sabia quando estava brava. Eu ficava repetindo as palavras de Alison na minha mente, e a raiva aumentava sem parar. Sentia a pressão no peito, como uma chaleira de água fervente. Claire uniu as mãos. Então, a bola passou por cima da rede. Estava do lado dela, mas eu me lancei para a frente. Eu me lembro de ter estendido o braço, que, aliás, ainda está doendo. Observei a raquete descer e no último instante me lancei à frente e atingi a lateral do joelho dela com a borda da raquete. Caramba! Ela caiu de cara no chão. Quebrou o nariz e 2 dentes. O sangue se espalhou por todos os lados. Pensei que ela fosse ter uma hemorragia. Desloquei o joelho dela, o que deve ter doído muito. Acabou precisando de 2 operações para colocá-lo no lugar. Claire talvez estivesse arrependida, mas não deixou transparecer. Eu poderia dizer que foi um erro. Eu me lembro de ter ficado de pé na quadra com muitas desculpas percorrendo minha mente. Alison se retorcia no chão, berrando de dor, e abria a boca para me desculpar pelo acidente horroroso, para dizer que era uma idiota, que não estava prestando atenção e que a culpa era toda minha, e blá blá blá, mas, em vez de pedir desculpas, eu disse, é culpa sua por jogar tênis. Lydia sentiu o choque do ato reverberar pela cozinha fria. O modo como as outras mulheres me olharam. Claire balançou a cabeça, como se ainda não acreditasse. Nunca ninguém tinha me olhado daquele jeito. Senti uma onda de revolta. Senti a raiva delas dentro de mim. Nunca contei isso a ninguém, nem mesmo ao Paul, mas foi muito bom ser má. Disso, pelo menos, Claire parecia ter certeza. Você me conhece, Lydie. Nunca me exponho assim. Costumo guardar tudo porque não vejo motivos para expor, mas algo naquele dia me fez, ela ergueu as mãos, entregando-se. Eu senti uma euforia enorme até ser presa. Lydia tinha esquecido o pão com ovo. Tirou a frigideira do fogão. Não acredito que concederam liberdade condicional a você. Nós pagamos. Claire deu de ombros como fazem os ricos. O advogado demorou alguns meses e exigiu muito dinheiro para convencer os Hendrickson, mas eles disseram, por fim, que aceitavam a liberdade condicional e uma pena mais branda. Tive que usar uma tornozeleira eletrônica por 6 meses.
Tenho mais 6 sessões com um terapeuta indicado pela justiça. Estou em liberdade condicional por mais um ano. Lídia não sabia o que dizer. Claire não brigava muito. Era Lídia quem costumava se meter em apuros por fazer brincadeiras idiotas com Claire e com as outras pessoas. Ironicamente, a tornozeleira foi tirada no mesmo dia em que Paul foi morto, contou Claire, e pegou o prato de pão com ovo. Ou isso é só coincidência, não ironia? A mamãe saberia. Lídia havia detectado a única coincidência que importava. Quando você foi presa? O sorriso contido de Claire deixou claro que ela tinha percebido a relação. Na primeira semana de março. Júlia havia desaparecido no dia 4 de março de 1991. Então, é por isso que estou em liberdade condicional. Claire pegou o pão e deu uma mordida. Ela contou a história da prisão como se estivesse relatando algo engraçado que aconteceu no mercado, mas Lídia percebeu que seus olhos estavam marejados. Ela parecia exausta. Mais do que isso, parecia assustada. Havia algo em Claire que era muito vulnerável. Era como se elas estivessem sentadas à mesa da cozinha da casa dos pais 3 décadas antes. Você se lembra de como Júlia dançava? Perguntou Claire. Lídia ficou surpresa ao ver como as lembranças voltavam claras. Júlia adorava dançar. Ouvia uma música bem baixa e se entregava totalmente. Pena que ela tinha um péssimo gosto para música. Ah, não era tão ruim assim. Fala sério. Menudo? Claire riu, surpresa, como se tivesse esquecido sua queda pela boy band. Ela era muito divertida. Adorava muitas coisas. Divertida, repetiu Lídia, gostando da leveza da palavra. Quando Júlia desapareceu, todo mundo dizia que era muito trágico algo tão ruim ter acontecido com uma garota tão bacana. Então, quando o delegado revelou a teoria de que ela havia fugido de casa, para se unir a uma comunidade hippie ou ficar com um rapaz, o tom mudou, passando de simpatia para acusação. Júlia Carroll não era mais a garota generosa que trabalhava como voluntária no abrigo de animais e que servia sopa aos desabrigados. Passou a ser a ativista política rebelde que foi presa num protesto. A repórter exagerada que fazia a cabeça de toda a equipe do jornal da escola. A feminista radical que exigia que a universidade contratasse mais mulheres. A bêbada, a maconheira, a puta. Não bastava Júlia ter sido tirada de sua família. Todas as coisas boas a respeito dela também foram tiradas. Menti sobre onde estava na noite em que ela desapareceu, disse Lídia. Eu estava desmaiada na viela. Claire pareceu surpresa. A viela era o caminho sujo que ia do Georgia Bar ao Rua 12, 2 estabelecimentos em Athens frequentados por menores de idade. Lídia dissera à polícia que estava ensaiando com a banda na garagem de Lady na noite em que Júlia desapareceu, quando na verdade estava bem perto de onde a irmã estava. Em vez de apontar a proximidade, Claire disse. Eu disse que estava estudando com Bonnie Flynn, mas na verdade estávamos nos pegando. Lídia controlou uma risada. Ela tinha esquecido como Claire era boa em dizer frases chocantes. E aí? Gostei mais do irmão dela. Claire pegou um pedaço de ovo com o polegar e o indicador, mas não comeu. Vi você na rua hoje à tarde. Eu estava na frente do McDonald's. Você estava parada no semáforo. Lídia sentiu um arrepio na nuca. Ela se lembrava de ter parado num semáforo fechado perto do McDonald's a caminho do cemitério. Não fazia ideia de que estava sendo observada. Não vi você. Eu sei. Segui você por cerca de 20 minutos. Não sei o que me deu. Não me surpreendi quando você chegou ao cemitério. Parecia adequado, o fim de uma história. Paul nos separou. Por que não nos uniria de novo? Ela afastou o prato. Não que eu acredite que você vá me perdoar um dia. E não deve, porque eu nunca perdoaria você. Lídia não sabia se conseguia perdoar. O que a fez acreditar em mim depois de todo esse tempo? Claire não respondeu. Estava olhando para a comida no prato.
Eu o amava. Sei que você não quer acreditar, mas eu o amava muito, demais, de um jeito intenso e louco. Lídia não disse nada. Estou muito brava comigo mesma porque estava bem na minha cara e nunca questionei. Lídia teve a clara sensação de que o assunto era outro. Ela fez uma pergunta que havia muito tomava sua mente. Se o sócio de Paul fez um acordo amigável, por que o FBI ainda está perturbando você? Não tem crime. Acabou. Claire contraiu a mandíbula, apertando os dentes. Vai me responder? Essa é a parte perigosa. Ela fez uma pausa. Ou talvez não seja. Não sei. Mas é quase meia-noite. Tenho certeza de que você quer ir para casa. Eu não tinha o direito de chamar você aqui, para começo de conversa. Então, por que chamou? Porque sou egoísta e porque você é a única pessoa na minha vida que já foi capaz de melhorar alguma coisa. Lídia sabia que Paul era outra pessoa. Não gostou da associação. O que ele fez com você, Claire? Claire olhou para o balcão. Ela não estava usando maquiagem, mas secou os olhos da maneira cuidadosa como se estivesse de rímel. Ele estava vendo uns filmes. Não só pornografia, mas pornografia com violência. A única coisa que surpreendeu Lídia foi Claire realmente se importar. Não vou defendê-lo, mas os homens assistem a um monte de coisas esquisitas. Não era esquisita, Lydie. Era violenta. E explícita. Uma mulher é assassinada, e um homem de máscara de couro a estupra. Enquanto ela está morrendo. Lídia cobriu a boca com a mão. Estava sem palavras. Há 20 filmes curtos. Vinhetas, acho, de duas mulheres diferentes. As duas são torturadas, eletrocutadas, queimadas e marcadas como gado. Nem consigo descrever outras coisas que são feitas com elas. A primeira garota é assassinada. Ela uniu as mãos. A segunda se parece com Anna Kilpatrick. O coração de Lídia se acelerou. Você tem que ligar para a polícia. Fiz mais do que isso. Levei todos os filmes aos policiais, e eles disseram que eram falsos, mas, ela olhou para Lídia, arrasada. Não acho que sejam falsos, Lydie. Acho que a primeira mulher foi morta mesmo. E a menina? Não sei bem. Não sei mais. Quero vê-los. Não, disse Claire, balançando a cabeça com veemência. Não pode vê-los. São terríveis. Você nunca vai esquecê-los. As palavras fizeram Lídia se lembrar do pai. No fim de sua vida, ele sempre dizia isso sobre Júlia, que era impossível desver algumas coisas. Ainda assim, ela tinha que saber. Assim, insistiu. Quero ver a garota que se parece com Anna Kilpatrick. Claire ia retrucar, mas obviamente queria uma segunda opinião. Não vai assistir ao filme. Vai só ver a cara dela. Lídia veria o maldito filme se quisesse. Onde está? Claire se levantou com relutância. Levou Lídia à sala e abriu a porta lateral. Havia um pedaço de madeira onde a janela deveria estar. Entraram em casa no dia do velório, explicou Claire. Não levaram nada. O pessoal do buffet os impediu. Estavam procurando os filmes? Claire se virou, surpresa. Nem sequer pensei nisso. A polícia disse que tem uma gangue que pesquisa obituários à procura de casas para roubar durante velórios. Lídia se lembrava vagamente de ter ouvido algo do tipo no noticiário, mas ainda assim era uma coincidência esquisita. Elas caminharam no quintal em direção à garagem, que tinha o dobro do tamanho da casa de Lídia. Uma das portas já estava aberta. A primeira coisa que Lídia viu foi um armário caído. Um conjunto de tacos de golfe quebrados. Ferramentas de mão. Maquinário. Latas de tinta. Raquetes de tênis. A garagem tinha sido totalmente revirada. Fiz esta bagunça, disse Claire, sem entrar em detalhes. Os ladrões não entraram na garagem. Você fez isto?
Pois é, respondeu Claire, como se elas estivessem fofocando sobre outra pessoa. Lídia pisou com cuidado porque estava sem sapatos. Apoiou a mão na BMW X5 ao passar por cima do armário virado. Havia um belo porte cor de carvão, e parecia que alguém tinha dado marteladas nele. No capô do Tesla prata havia marcas fundas. Ela tinha certeza de que, mesmo estragados como estavam, qualquer um daqueles carros poderia quitar seu financiamento imobiliário. Havia um cabo Thunderbolt que subia ao andar de cima, contou Claire. Paul fez um buraco no chão para plugá-lo diretamente no computador. Lídia olhou para o teto. O drywall tinha sido aberto. Eu não aguentava mais ficar lá em cima, disse. O MacBook de Paul estava no porta-malas da frente do Tesla. Eu o peguei e o coloquei aqui, então tirei o cabo da parede para plugá-lo. Ela estava quase sem fôlego, como ficava quando era pequena e queria contar a Lídia algo ocorrido na escola. Fiz uma busca no laptop para ver se havia mais filmes. Não encontrei nada, mas quem sabe? Paul era muito bom com computadores. E ele não se importava em esconder nada porque sabia que eu não procurava. Eu confiava nele. Lídia observou a destruição até encontrar o MacBook prateado que estava ligado no balcão. Claire havia usado um martelo para quebrar o forro, o que Lídia sabia porque o martelo ainda estava enfiado na parede. Um cabo fino e branco estava pendurado como um pedaço de barbante. Claire o havia plugado no laptop. Olhe aqui atrás. Claire apontou atrás do balcão. Dá para ver a luz do HD externo. Lídia teve que ficar na ponta dos pés para ver a que ela se referia. Virou o pescoço. Havia uma luz piscando. O drive estava ligado na parede. O nicho tinha sido feito com profissionalismo, incluindo o detalhe da borda. Se Lídia olhasse por bastante tempo, quase visualizaria o esquema na mente. Não fazia ideia de que estava aqui. Tudo isto, Claire apontou a garagem. Esta construção toda foi feita para esconder os segredos dele. Ela fez uma pausa, observando Lídia. Tem certeza de que quer ver? Pela primeira vez, Lídia sentiu nervosismo em relação ao filme. Dentro da casa, o que Claire descreveu parecia terrível, mas de alguma forma Lídia se convenceu de que não podiam ser tão ruins. Rick e Day adoravam assistir a filmes de terror. Lídia pensou que as gravações não podiam ser muito piores. Mas, diante da mentira de Paul, ela compreendeu que Claire deveria estar certa. Os filmes eram muito piores do que qualquer coisa que Lídia imaginasse. Ainda assim, ela disse: Quero. Claire abriu o laptop. Virou a tela para longe de Lídia. Moveu o dedo pelo trackpad até encontrar o que procurava, então clicou. Esta é a melhor imagem do rosto dela. Lídia hesitou, mas viu a garota na tela. Estava acorrentada a uma parede. Seu corpo estava rasgado. Não havia melhor maneira de descrever o que havia sido feito a ela. A pele tinha sido puxada. Queimaduras formavam ferimentos expostos. Ela tinha sido marcada com ferro em brasa. Havia um X grande queimado na barriga, meio torto, logo abaixo das costelas. Lídia sentiu o gosto do medo na boca. Quase sentia o cheiro da pele queimada. É absurdo. Claire tentou fechar o laptop. Lídia impediu. Seu corpo todo reagia aos atos nada naturais na tela. Sentiu-se mal. Estava suando. Até seus olhos doíam. Aquilo era diferente de qualquer filme de terror que ela já tinha visto. Os sinais de tortura não eram para assustar o telespectador. Eram para excitar. Lydie? Estou bem. Sua voz estava abafada. Em determinado momento, ela havia levado a mão à boca. Lídia percebeu que estava tão impressionada com a violência que nem sequer tinha olhado o rosto da menina. À primeira vista, ela se parecia muito com Anna Kilpatrick. Lídia se aproximou. Debruçou-se e quase encostou o nariz na tela. Havia uma lente de aumento ao lado do laptop. Ela usou para observar mais de perto ainda.
Também não sei, disse Lídia, por fim. Quer dizer, sim, ela se parece com Ana, mas muitas garotas dessa idade se parecem. Lídia não disse a Claire que todas as amigas de Day se pareciam. Apenas abaixou a lente de aumento. O que o policial disse? Ele disse que não era Ana. Não que eu tenha perguntado, porque só notei a semelhança na delegacia. Mas, agora que estou pensando nisso, não consigo parar. Como assim? Não perguntou? Não me ocorreu que ela se parecia com Ana Kilpatrick. Isso foi praticamente a primeira coisa que o Capitão Mael disse quando mostrei o filme. Não é Ana Kilpatrick. O cara que está cuidando do caso de Kilpatrick se chama Jacob Mael. Ele tem um bigode grande. Eu vi no noticiário hoje. Ele mesmo, o Capitão Jacob Mael. Ana Kilpatrick está em todos os noticiários. Por que o cara que está cuidando do caso dela pararia tudo o que está fazendo para cuidar de um roubo a uma casa? Claire mordeu o lábio. Talvez ele tenha pensado que eu estava mostrando o filme porque sabia que ele estava investigando o caso de Kilpatrick. Ela olhou diretamente nos olhos de Lídia. Ele me disse que ela morreu. Era o que Lídia pensava, mas uma confirmação não facilitava as coisas. Mesmo com Júlia, que já estava sumida havia tanto tempo, sendo impossível que ainda estivesse viva, Lídia sempre mantinha uma pequena esperança. Encontraram o corpo dela? Acharam sangue no carro dela. Mael disse que era sangue demais, que ela não poderia ter sobrevivido. Mas não disseram isso no noticiário. Lídia sabia que era um caso delicado. A família dela ainda está fazendo apelos para que ela retorne em segurança. Por quantos anos nossos pais fizeram a mesma coisa? As duas se calaram, provavelmente pensando sobre Júlia. Lídia ainda se lembrava do delegado Huckabee dizendo a seus pais que, se Júlia não tivesse fugido sozinha, ela provavelmente estava morta. Ele dera um tapa na cara dele. Sam ameaçou processar a delegacia por negligência se eles pensassem em suspender a investigação. Lídia sentiu um nó na garganta. Esforçou-se para engoli-lo. Havia mais coisas que Claire não estava contando. Estava tentando proteger Lídia ou a si mesma. Quero que você comece do começo e me conte tudo o que aconteceu. Tem certeza? Lídia esperou. Claire se recostou no galpão. Acho que começou quando voltamos do velório. Claire contou tudo, desde quando encontrou os filmes no computador de Paul até as perguntas intrometidas de Nolan, passando pela decisão de entregar tudo à polícia. Lídia pediu para que ela repetisse quando descreveu a curiosidade nada casual de Mael, perguntando se Claire havia feito cópias do filme. Então, chegou a parte em que Adam havia deixado um bilhete ameaçador em seu carro, e Lídia não conseguiu mais ficar calada. De quais arquivos ele está falando? Perguntou ela. Não sei bem, talvez de trabalho. Arquivos secretos de Paul, quem sabe? Algo que tem a ver com o dinheiro que Paul roubou? Ela balançou a cabeça. Ainda não entendo. Nolan tinha razão para estar confuso. Por que roubar algo de que não precisa? Lídia conteve a reação. Por que estuprar alguém quando se tem uma namorada bonita e disposta em casa? Mas perguntou. Você checou o laptop de Paul para encontrar a pasta de trabalhos em andamento? A expressão vazia de Claire respondeu à pergunta. Eu estava preocupada em encontrar mais filmes. Ela se inclinou sobre o MacBook e começou a procurar no Drive. A pasta de trabalhos em andamento apareceu de imediato. As duas analisaram os nomes dos arquivos. Essas extensões são de um software de arquitetura, observou Claire. Dá para saber pelas datas que Paul estava trabalhando nelas no dia em que foi morto. O que é uma extensão? São as letras que aparecem depois do ponto no nome de um arquivo. Mostram qual é o formato do arquivo, como .jpg para fotografias e .pdf para documentos impressos. Ela clicou para abrir cada um dos arquivos. Havia um desenho de uma escada, algumas janelas, elevações. Desenhos conceituais. São todos do trabalho. Lídia pensou nas opções que tinham. Faça cópias dos arquivos para Adam Key.
Se ele deixar você em paz, saberá que ele não está envolvido. Claire pareceu surpresa com a simplicidade da solução. Abriu a porta do Tesla e pegou um molho de chaves no painel. Dei este chaveiro a Paul quando Albany entrou na Superliga BCS. Tem um pendrive dentro. Lydia se perguntou se a irmã percebia que sua voz ficava muito suave quando falava sobre sua vida com Paul. Era quase como se Claire fosse duas pessoas diferentes, a mulher que amava e acreditava no marido e a que sabia que ele era um monstro. Não quero que você se encontre com Ada sozinha, disse Lydia. Envie uma mensagem dizendo que vai deixar as coisas na caixa de correio para ele. Boa ideia. Claire estava tentando abrir a argola de metal da chave com a unha do polegar. Tenho um celular pré-pago em casa. Lydia não perguntou por que ela tinha um telefone pré-pago. Em vez disso, foi até o laptop e clicou em todos os arquivos de projetos para fechá-los. Olhou para o filme pausado na tela do computador. Os olhos da garota estavam arregalados de medo. Os lábios estavam abertos como se ela estivesse prestes a gritar. Por um lado, Lydia sentiu vontade de deixar o filme rolar, só para ver até onde iria. Ela fechou o filme. O drive do gladiador apareceu na tela. Ela analisou os nomes dos arquivos, que eram números, assim como Claire dissera. Deve haver um padrão nisso. Não sei qual é, porra. Praguejou Claire, após machucar o dedo no anel de metal. Não há 1 milhão de ferramentas aqui. Claire procurou até encontrar uma chave de fenda. Sentou-se com as pernas cruzadas no chão enquanto abria o anel com a ferramenta. Lydia analisou os nomes dos arquivos de novo. Tinha que haver um código que explicasse os números. Em vez de oferecer uma solução, ela disse. O agente Nolan falou sobre assistir a filmes hoje. Como saber se ele estava se referindo aos filmes de Paul? Claire olhou para a frente. Talvez ele também goste. Parece que sim, disse Lydia, apesar de estar apenas supondo. Por que ele viria aqui por causa de um roubo comum? Essa é a grande pergunta. Ninguém o queria aqui. Está na cara que Michael não o suporta. Então, o que Nolan procurava? Se Michael está envolvido. Por que colocar pressão em mim? Claire parecia irritada. Não sei de nada. Por que Paul assistia aos filmes? Quem mais os via? O que Michael sabe? O que Nolan sabe? Ou o que não sabe? Parece que estou correndo em círculos. Lydia se sentia da mesma maneira, e isso porque havia acabado de saber do caso. O Nolan fica me paquerando, não é? Disse Claire. Ele me olhou de um jeito hoje, como se estivesse me secando com os olhos. Você percebeu? Percebi. Ele é assustador, não é? Era mais do que assustador, mas Lydia só falou. Eu acho. Ah. Claire ficou de pé, segurando as chaves separadas, triunfante. No medalhão de plástico, estava o logo laranja e azul da Universidade de Albany. Claire o abriu e enfiou o USB na entrada do laptop. Clicou para abrir o drive. Lydia viu que estava vazio, exceto pela pasta do software. Ela suspirou, aliviada. Graças a Deus. Não acredito. Claire copiou a pasta de trabalhos em andamento para o pendrive. Espero que sejam os arquivos sobre os quais Ada falava. Não sei se vou aguentar se não forem. Lydia notou uma forte semelhança entre o modo como ela falava sobre Paul e o modo como falava de Adam Kim. Então lembrou algo que Nolan havia sugerido quando eles estavam na porta. Você estava dormindo com Adam Kim. Claire deu de ombros, fingindo inocência. Meu terapeuta recomendado pela justiça diria que eu estava tentando preencher um vazio. É assim que chama sua vagina? Claire riu baixo. Inacreditável, murmurou Lydia, apesar de o histórico da irmã mostrar que aquilo era totalmente crível. Quando Rick perguntou a Lydia sobre Claire, ela deixou de fora a parte a respeito da liberdade sexual da irmã. Não que Claire fosse promíscua. Separava muito bem as pessoas de sua vida.
Os amigos da cidade nunca conheceram os amigos de faculdade. As amigas líderes de torcida nunca se misturavam com as amigas da corrida, e quase ninguém sabia que ela fazia parte da equipe de tênis. Ninguém teria imaginado que ela dormia com outros homens. Muito menos o homem que ela estivesse namorando na época. Pronto. Claire retirou o pendrive. Certo. Pelo menos uma coisa está feita. Lydia não se importava mais com Adam Key. Algo no fundo de sua mente estava montando o quebra-cabeça do código de Poe, e ela enfim compreendeu o que ele tinha feito. Os nomes dos filmes. São números embaralhados. Ela se virou para Claire. Tipo, se um arquivo tivesse o nome 1, 2, 3, 4, 5, o código seria 1, 5, 2, 4, 3. Pegue o primeiro número, depois o último, o segundo número, o penúltimo e vai para o meio até todos constarem. Claire assentiu. Então, 1º de novembro de 2015 a 11 de janeiro de 2015, que teria o código 1510012. Exatamente. Ela apontou a tela. O último arquivo da lista é o primeiro filme com a garota que se parece com Anna Kilpatrick. Lydia traduziu a data. Foi feito um dia depois de ela desaparecer. Claire se recostou no balcão. Tem sido assim nos últimos 2 dias. Sempre que me convenço de que os filmes não são reais, alguma coisa acontece e eu penso que talvez sejam. Lydia teve que fazer o papel de advogada do diabo. Não estou defendendo o Poe, mas e se for real? Há muitas coisas esquisitas na internet mostrando pessoas levando tiros ou sendo decapitadas, estupradas e tudo mais. É nojento ver. Se Poe soubesse que aquela era Anna Kilpatrick, ele deveria ter contado à polícia, mas não é ilegal ficar calado e só assistir. Claire pareceu abalada com a sinceridade brutal das palavras de Lydia. Baixou a cabeça como Dave fazia quando não queria falar sobre alguma coisa. Claire? Ela balançou a cabeça. Se não é ilegal, por que Nolan não para de vir aqui? E por que Michael agiu de modo tão esquisito quando me perguntou se eu tinha feito cópias? Talvez Nolan seja só um idiota que não se conforma que Poe tenha infringido a lei e saído impune. Lydia teve que pensar mais para falar sobre o Capitão Michael. Michael poderia estar tentando proteger você. É o que os homens fazem perto de você. Sempre fizeram. Mas digamos que os filmes sejam verdadeiros. E daí? Dizer aquelas palavras de novo fez Lydia perceber como parecia horrorosa, porque aquelas mulheres eram seres humanos que tinham famílias. Mas teve que continuar. Na pior das hipóteses, Michael estava tentando impedir que você pensasse que seu marido não tinha moral. Ou não tinha moral, disse Claire, com convicção matadora. Encontrei mais arquivos. Arquivos de papel. Lydia sentiu o pânico vibrar em seu peito como um despertador. Poe os mantinha no andar de cima, no escritório. 2 caixas grandes de arquivos e sabe Deus mais o que. Reconheci um dos nomes nas etiquetas. Claire olhou para o lado da mesma maneira que fazia quando era pequena e tentava esconder alguma coisa. Qual nome você reconheceu? Claire olhou para as mãos. Estava cutucando a cutícula do polegar. O nome da mulher era familiar. Eu a vi no noticiário. Uma notícia, não ela. Ela se destacou porque normalmente o noticiário não divulgava, ou melhor, entrevistava. Claire, use suas palavras. Ainda assim, Claire não olhou para frente. Poe estava reunindo informações a respeito de muitas mulheres, e sei que pelo menos uma das mulheres foi estuprada. Como você sabe? Claire finalmente olhou nos olhos dela. Vi o nome dela no noticiário. Não a conheço. Poe não me falou dela. É só uma desconhecida que foi estuprada, e Poe tem um arquivo sobre ela. E tem um monte de arquivos sobre outras mulheres também. Lydia sentiu um frio percorrer seu corpo. Que tipo de informação ele estava reunindo? Onde elas trabalhavam? Quem namoravam? Aonde iam? Ele contratava detetives particulares para segui-las sem que soubessem. Há fotos,
relatórios e informações. Claire também sentia frio. Enfiou as mãos nos bolsos da frente. Pelo que vi, ele checa as informações sobre elas uma vez por ano, na mesma época todo ano, e eu me pergunto por que a seguiria sem motivo e se é porque estuprou todas elas. Lydia estava com a sensação de engasgo. Ele tem um arquivo sobre mim? Não. Lydia a observou com atenção. Claire sempre guardou segredos muito bem. Estaria mentindo? Lydia podia confiar nela em relação a algo tão importante? Estão em meu escritório. Claire hesitou. Não que esteja dizendo que você deva vê-los. Quero dizer, ela deu de ombros. Não sei o que quero dizer. Sinto muito. Sinto muito por ter colocado você nisso. Pode ir embora. Acho que você deveria ir embora. Lydia olhou para a rua. A caminhonete de Rick estava estacionada na frente da casa. Ele não queria que ela dirigisse a van antes de trocar as pás do limpador de para-brisa, uma gentileza que Lydia havia recompensado permitindo que um agente especial do FBI registrasse a placa. Rick tinha se deparado com muitas agências de segurança pública durante sua época de viciado em heroína, porque vendia quase tanto quanto usava. Nolan precisaria de algumas horas para ler sua ficha criminal. E então o que Nolan faria? Iria ao posto de gasolina para perturbar Rick até seu chefe demiti-lo? Iria à casa dele para interrogá-lo e talvez conversar com os vizinhos e descobrir que Lydia morava na casa ao lado? Day seria arrastada para aquilo, e as mães descobririam, e as pessoas que trabalhavam na loja de Lydia seriam incomodadas e talvez os clientes também, e eles dariam desculpas esfarrapadas dizendo que não podiam deixar seus podres com uma mulher que estava sendo investigada pelo FBI porque era uma situação muito complicada. Pimenta? Claire estava com os braços cruzados na altura da cintura. É melhor você ir. Estou falando sério. Não posso envolver você nisso. Já estou envolvida até o pescoço. Pimenta. Lydia atravessou a garagem de novo. Em vez de ir para a rua, seguiu em direção à casa. Já tinha enfrentado muitos policiais. Eram tubarões à procura de sangue, e pelo que parecia, no escritório de Claire havia 2 caixas que poderiam tirar o agente Fred Nolan de cima delas.